Foi penal ou não foi penal? E eu quero começar com o Igor, tá? Aqui eu quero começar com o Igor, por favor. Cara, pra mim, absolutamente nada, nada. É, Só um comentário antes de falar do pênalti aqui. Espero que nunca mais citem o nome desse senhor pra seleção brasileira, tá? Porque por falar de superestimar desse zagueiro Murilo aí, você tá de brincadeira. Mas enfim, cara, nada, nada. De verdade, pra mim, eu não sei se eu falei, mas o do Varela, pra mim, não, eu também não, assim como o Vitor falou, também não marcaria o pênalti. E esse pra mim é mais bizarro ainda, cara. Eu acho que esses agarrões, essas seguradas dentro da área não são pênalti. Eu acho que o lance lá do Arias, que tá todo mundo comparando contra o Vitória, também não é pênalti. Eu acho totalmente diferente do lance do Arias contra o Botafogo. Aquele ali eu falei aqui na live, que pra mim é muito pênalti. Aquele ali pra mim é um tranco nas costas, totalmente diferente de um agarrão. O lance lá do Rauter, do Vitória contra o Arias, não é pênalti. E esse pra mim também não é pênalti. E assim, nem consigo desenvolver mais a minha resposta, tá? Eu acho que o segurança totalmente não muda, tanto que o Arrascaeta ainda bota os dois pés no chão depois da segurada. Eu acho que o critério é muito simples. Se o jogador escolhe não continuar na jogada, eu acho que ele poderia continuar na jogada e pra mim não é pênalti. Então, assim, realmente é um baita lance do Arrascaeta, drible absurdo, espetacular, mas ele poderia ter continuado e pra mim o agarrão é insuficiente. Eu acho que o Murilo corre um risco sim ao fazer aquilo ali, mas pra mim é assim, absurdo marcar um pênalti desse. Bom, eu acho que o Matheus tem a mesma opinião do que eu, então eu vou deixar o Vitor completar, porque eu sei que ele tem a mesma opinião que o Igor. Exatamente, cara. Eu tenho a mesma opinião do Igor. Pra mim não foi pênalti. Eu só discordo um pouco que, assim, o Igor até fala que o Murilo correu o risco. Eu acho que ele dá margem pro pênalti ser marcado, ainda mais no futebol brasileiro, né? Onde qualquer coisa, assim, com o VAR chama. E eu acho mais absurdo é o VAR chamar. Porque o árbitro tá de frente pro lance, o árbitro viu o lance, e aí chamar num lance que é aquele lance interpretativo, né? É mais absurdo ainda, porque, cara, eu não consigo ver como um agarrão desse pode ser pênalti. Tudo bem, ele circula o braço, mas ele é até um pouco diferente de um possível pênalti que teve num jogo do Arsenal na Champions League, que também não foi marcado pro PSG, que é o Timber, onde ele aí realmente ele completa ali o abraço, né? Mas eu também não achei pênalti. Nenhum dos dois pra mim é pênalti. Também acho que também não é pênalti esse lance. É do Kvara, né, se eu não me engano. Isso, é do Timber Contra o com o Arsenal. Kvara. A mesma Pra mim coisa. também não é Eu pênalti. tenho aqui. O Caio vai trazer assim, absolutamente nada. O Kvara cai assim, como se ele tivesse sido tomado um tiro no joelho. Então, assim, cara, pra mim os dois são absolutamente nada, deveria seguir o jogo. E aí eu parto da premissa aqui. Se você acha que foi pênalti no Arrascaeta, você tem que achar que foi pênalti do Timber. E aí, beleza, tudo bem. Só que na Europa, o VAR deixou esse jogo aí seguir. Ele olhou e falou: Isso aí não é nada, segue o jogo. Eu acho que deveria ter sido feito a mesma coisa. Pra mim, não foi pênalti no Arrascaeta. Ok, perfeito. Agora, Matheus, qual é a sua opinião sobre esse lance na Arrascaeta? Cara, assim como o do Arias, quando eu falei aqui que achava pênalti, só que achava que ele oportunizava a não marcação do pênalti, acho a mesma coisa. Pra mim é pênalti, mas eu acho que um pouquinho da demora dele pra cair assim na malandragem acaba que oportuniza as pessoas acharem que não é pênalti. Mas eu acho pênalti, eu acho que o braço, o Murilo foi extremamente displicente ali, acho que foi muito infantil, assim, o zagueiro não pode tomar esse drible e querer recuperar no braço, assim. Acho pênalti pra mim. E, cara, esse do Timber aí eu acho mais pênalti do que esse, tá? Eu acho mais pênalti do que. Só que a diferença é: o critério que é adotado na Europa não dá pra dar esse pênalti. Só que o critério que é adotado no Brasileirão, se fosse no Brasileirão esse pênalti do Timber, é muito pênalti, pô. Ele completa o abraço no cara, assim. Ele fecha o braço na barriga do Kvara, assim. Então, pô, pra mim também é pênalti. Só que o critério da Europa, seguindo o critério, não seria. E como não foi. Mas eu acho isso do Arrascaeta pênalti também, cara. Acho que. é, Eu acho que se ele cai assim, um milésimo de segundo antes, a gente não estaria nem discutindo. Mas, como o Murilo já tá tirando o braço quando ele tá caindo, eu acho que oportuniza, mas eu ainda acho pênalti. Cara, vamos lá. Assim, eu vou comentar aqui, vocês têm total liberdade para me interromper em qualquer momento, ok? Mas vamos lá. Eu acho que o Arrascaeta valoriza, tá? No momento ali, ele realmente ele puxa a perna e para não torcar no chão, né? E fazer o movimento de cair. Beleza? Eu acho que ele valoriza. Dito isso, quando o Murilo ele, ele,
ele já é batido, tá? Ele não chegaria naquela bola de forma alguma. Então, qual era a intenção do Murilo em colocar o braço na frente do Arrascaeta? Era segurar ele, era fazer o pênalti. Ele assumiu esse risco. Então, eu acho que tinha que dar o pênalti, tá? Aí a gente vai entrar no critério de, teve a força ou não teve a força suficiente para derrubar o Arrascaeta? Cara, foi um lance rápido, foi um lance que o Arrascaeta fez um movimento ali que estava no contrapé, porque no lance do Timber, eu vou colocar aqui novamente, a gente observa que ele tá a favor do corpo dele. Bom, na minha opinião. E no Arrascaeta eu já discordo. Eu acho que ele estava ali num momento bem vulnerável e qualquer toque faria ele cair. Talvez vocês não concordem que tenha tido essa força toda. Ô, Caio, eu concordo quando você fala que o Murilo, qual era a intenção do Murilo? Pra mim era esticar o contato ao máximo, conseguir atrapalhar ao máximo o Arrascaeta. Só que eu acho que isso é função do defensor. Assim como eu acho que é a função do Timber, por exemplo. Só que ele estica o contato ao máximo. Até onde eu dá. acho que essa mão assim não é uma mão de Já não é de futebol, disputa, pô. entendeu? Eu acho que a mão assim, beleza, tá disputando aqui. Só Mas que a você mão acha que o assim Murilo é uma mão de completa puxão, o pô. abraço? Não, o Murilo não completa. O Timber Gente, completa. O Murilo não então. completa, mas pra mim o Murilo já tem uma ação faltosa ali Tem a pra atrapalhar, intenção. entendeu? Sim, ele tem a E a intenção de intenção. atrapalhar. E a intenção. Então todo escanteio e falta pra dentro da área bateu, dá pênalti, porque isso aí acontece 5 vezes dentro da área o tempo todo. O lance lá do Grêmio, na Mas Sul-Americana, lá, no último lance que não foi marcado, eu acho que ali já é um outro nível de contato. O cara tá abraçando com as duas mãos, a bola tá vindo, o jogador tenta se mexer e não consegue nem sair do lugar. Mas assim, se colocar a mão de referência, a mão de contato, você vai falar que teve qual a intenção dele em colocar a mão, é que futebol é contato, pô. A intenção dele é ter uma referência, tentar atrapalhar o atacante ao máximo onde dá. E, pô, e você achar que esse nível de contato que ele teve foi suficiente para o Arrascaeta não conseguir continuar, sendo que depois do contato ele bota os 2 pés no chão, ainda dá uma passada. eu não falei eu que não era possível ele não continuar. Eu falei que, pra mim, já é uma ação faltosa ali. Tanto que se a gente, 1 segundo antes, o Arrascaeta cai, a gente não ia estar nem discutindo aqui. Pra mim, ia estar todo mundo falando pênalti. Porque o acho que braço o dele. Murilo não fica nem 2 segundos encostando no Arrascaeta, pô. Cara, Não tem eu nem- não Mas pra concordo mim é uma ação com esse faltosa. Ainda mais que exemplo. o Arrascaeta tá indo em direção ao gol e ele não tem outra intenção a não ser parar o Arrascaeta, né? Então, pra mim é muito diferente de um pênalti ali que tá todo mundo se agarrando, tá todo mundo disputando bola. Exatamente. Se fosse alguém no pênalti ali entrando pra cabecear e aí o cara agarrando igualzinho, beleza. Só que pra mim a disputa de agarrar na área é totalmente diferente de agarrar na disputa. Pô, mas era aí mano a agarrão é mano, agarrão aquilo em era qualquer mano a mano. momento, pô. Aquilo era um mano a mano que o Arrascaeta... Mas existe agarrão assim, existe agarrão assim. Completamente, né? Não, eu entendo o que você quis dizer, Matheus. Só que assim, foi o que o Igor falou. Cara, se for dar esse critério, a gente vai marcar uns 5 pênaltis por rodada, gente. Se Esse for lance dessa acontece. forma que aconteceu na Arrascaeta, sim, tem que marcar. Eu também sim. acho que. Eu acho que não dá pra marcar esse tipo de pênalti, cara. Sinceramente, pra mim não é pênalti. Mas vai beneficiar. Eu vi um vídeo do Canedo falando que o pênalti do Timber era pênalti e agora que o do Arrascaeta era pênalti também. Mas aí vai beneficiar o defensor por esticar o contato? Sim. Sim. É igual E aquele aí, lance tá no jogo. que o zagueiro tá protegendo a bola, o atacante encosta nele, o zagueiro tá de costas, o zagueiro, pum, desaba, o juiz pega e dá falta. Vocês não acham esse do Timber pênalti? Não acho, mano. Não. Não acho. Acho Eu que segue o jogo. Muito Também pênalti. acho. Muito pênalti. E assim, Matheus, é o que você falou, e aí eu concordo contigo. No critério do futebol brasileiro, o do Arrascaeta é pênalti. Beleza. No critério do futebol europeu, o do Timber não é. O do Timber já não também é. acho, no critério O do Arrascaeta europeu não também é. Também Só acho, que aí mas eu acho prefiro muito o critério pênalti europeu pênalti. nessa parte, sinceramente. Não sei. Esse do Timber eu acho bastante pênalti, cara. Ficamos divididos aqui, né? Nem Eu lembrava e que era Matheus tão aqui pênalti assim na hora do jogo. Vai dar um baita corte isso aqui, hein? achamos pênalti. E o Igor e o Vitor não acharam pênalti. Agora eu vou passar aqui pelos comentários. João Pedro. Foi muito pênalti. Ele estava em uma velocidade favorável para finalizar e o Murilo obstruiu, desfavorecendo a vantagem que ele tinha. Eu acho que o Arrascaeta não chegaria naquela bola justamente por conta desse contato que para mim foi suficiente para atrasar ele. Mantenho a Pô, opinião. então assim, o zagueiro toma o drible e fala, passa, vai lá. Perdão, pode ir, faz o gol. Eu acho que o Arrascaeta chegaria agora. na bola, tá? Eu acho que ele chegaria Eu na acho bola. Eu acho Mas
Isso aí não dá pra medir, e isso nem entra na regra também se ele chegaria na bola ou não. Isso não Tem entra na outro regra. detalhe, Matheus, já que, só para dar um contraponto, que até favorece o argumento de vocês, infelizmente, né, se ele chegaria na bola ou não, o Piquerez, se eu não me engano, tá vindo atrás no lance, e ele tava numa velocidade onde, quando o Arrascaeta cai, parece que ele realmente não chegaria na bola, tá, Caio? Ele não Mas chegaria. assim, não entra na regra isso. Não entra na regra. O Murilo, ele estica o contato até onde dá, e eu não acho faltoso. Esse é o meu ponto. Bom, vamos lá. Gustavo. Felipe Melo comentou que não achou nada, mas que se sentisse o contato, ele também se jogaria. Essa mentalidade da maioria dos jogadores em se jogar é muito irritante, pois sempre vai ter juiz ruim que marca. Cara, Totalmente de aí acordo com isso aí, tá? É a mentalidade de jogador brasileiro, inclusive. isso é um outro Pode ponto reparar. que eu tô de acordo, tá? Mas isso acontece desde sempre aqui no Brasil e vai acontecer para sempre. Inclusive, os juízes já vão brifado pro jogo, tipo, aquele cara ali faz muito isso, aquele cara ali faz muito aquilo. E, enfim, infelizmente, isso é um costume nosso aqui. É por isso que chega na Libertadores, e aí tem várias faltinhas durante o jogo que no Campeonato Brasileiro é marcado, e na Libertadores não é marcado. É por isso que o Gerson se joga umas 5 vezes durante o campo na Libertadores e me irrita quando eu tô no estádio. Porque não vai marcar essas faltas que marcam no Gerson toda hora aqui no Campeonato Brasileiro. Que encostou no Gerson, falta. O Gerson cai, ele já cai de uma forma lamentável. Aí ele faz isso na Libertadores, eu fico puto no estádio, porque não é nada. E é por isso que chega numa eliminatória da vida e a gente fala, nossa, faltas claras não sendo marcadas, porque a gente está acostumado a um modelo que tudo é falta, que tudo é para parar o jogo, que é o Campeonato Brasileiro, que tem 50 faltas em um jogo. Cara, e o juiz hoje, assim, eles passam o jogo todo rezando pra nada acontecer. Porque sabe que se acontecer alguma coisa, eles vão errar. É certo. Se tiver qualquer lance que tenha a mínima dúvida, eles vão errar. Então, assim, eles picotam o jogo, marca a falta. Quanto mais tempo o jogo ficar parado, melhor. Tu E vê acréscimo. ao mesmo Fala, tempo, fala. parece que quanto pior os caras, mais azarado também, né? Esse pênalti do Varela é uma loucura, pô. É difícil pra cacete. Mas foi igual o Candançan, que assaltou o Grêmio na Copa do Brasil quarta-feira, era o juiz que estava apitando o Sport Fortaleza, lá naquela bola que bate na linha, que entra, que não dá pra ver, tá Difícil ligado? pra cacete. É exatamente isso. Então os caras, assim, eles ficam rezar pra não acontecer isso, porque se acontecer, acabou. Inclusive, 2 árbitros que fazem isso de parar o jogo. 3, né? O Ramon Abachavel faz isso de ficar parando o jogo toda hora, apitou Flamengo e Palmeiras. O árbitro do jogo do Grêmio, eu não sei se era o Bruno Arleu de Araújo, alguém pode confirmar? Era ele? Ou ele tava no VAR? Ele tava envolvido na merda, né? Ele tá envolvido na merda, isso eu tenho certeza. Ele é outro que fica parando o jogo toda hora. Teve um Fla-Flu que ele marcou 40 e poucas faltas, 48 faltas, que é uma loucura. E outro árbitro que faz isso, que o Igor falou de ficar rezando pra não acontecer nada, o senhor Daronco, né? Mas às vezes eu acho que ele para porque ele tá fora de forma e pra dar uma respirada, né? Ele para e dá uma falta a 2 km de distância. Emagreceu, vou ser justo aqui. Está mais fino essa temporada.